Eixo 5, atuação do SUAS em situação de calamidade pública e emergência. Então, defesa do SUAS como uma política essencial no enfrentamento à pandemia. Porque se a gente tem um cenário de alargamento, né, de aprofundamento, né, das desigualdades, da pobreza, a gente tem sim uma necessidade maior, né, de fortalecimento de uma política como a política de assistência, né? Porque é a partir dela que vai, dela que vai sair, né, ou que se espera, né, serviços, benefícios que vão dar as garantias, né, dos mínimos sociais. E a gente sabe que é um debate complexo, que a gente não vem conseguindo fazer, né, essas garantias à população através da assistência, né? Mas que sim, a assistência tem trabalhado muito nesse sentido. O papel da assistência no contexto das emergências, que envolve um conjunto de ações, antes, durante e pós-pandemia. Acho que esse é um debate que a gente não tem feito em profundidade. E nós, eu digo, a gente não tem feito, a sociedade não tem feito, né? Então, assim, qual é o lugar da assistência antes? Qual era o nosso papel? O que a gente tinha como perspectiva para o campo da assistência? E agora? Agora se tornou um lugar da atenção emergencial, né? Ok. Mas e depois? O que a gente espera? A gente espera, né, pensar um mundo pós-pandemia, e a gente não sabe em que tempo vai ser isso. Que lugar a gente espera que a assistência social ela vai ocupar? O documento das diretrizes para a atuação da política, então, em contexto de emergência da Secretaria Nacional de Assistência Social, traz um termo mais específico de emergência assistencial, de forma a abranger as possibilidades de atuação do SUAS em eventos adversos, extraordinários e temporários, que resultem em agravos e riscos sociais. Então, a gente recupera, né? Acho que é importante esse documento, que avança daqueles já classificados pela Defesa Civil e pela Saúde, né? Porque esse tempo, ele é um tempo diferente de tudo que nós já vivenciamos, né? Mas que vai deixar impactos importantes no campo social e que a gente não tem noção, né, de em quantos anos a gente vai ver ou vai sentir ainda, né, a presença dos reflexos desse cenário, do cenário da pandemia, seja no âmbito da saúde da população ou dos problemas, né, causados pelo agravamento da crise econômica, né, que é uma realidade, né? Então, um debate essencial. No próximo slide, ainda com relação ao eixo 5, os eixos estratégicos para situações de emergência, gestão legal, administrativa e orçamentária, quer dizer, tem que ter recurso, né? A gente não faz nada sem dinheiro. Vigilância socioassistencial, trabalho social com famílias e indivíduos, benefícios e transferência de renda, acolhimento e articulação e intersetorialidade, que já são princípios, né, do SUS, né? Situação de calamidade pública que agravou ainda mais as vulnerabilidades e risco de diversos grupos e comunidades que lidam diariamente com muitos obstáculos para acessar aquilo que é seu direito. A gente já tem, né, um contexto. Quem que é o público da assistência, né? É o trabalhador, né, que vive em condições de precarização. Né? O usuário é um sujeito trabalhador. E que agora, nesse cenário pandêmico, nesse contexto, tem as suas condições de trabalho ainda mais agravadas, né, pela impossibilidade de trabalhar, pelo risco pela sua saúde e por um problema grave que nós temos, né, que não é só do Brasil, que é em nível mundial, que é a informalidade. Então, esse trabalhador informal fica desprotegido em um contexto como esse. Então, ele está numa condição extrema de vulnerabilidade e de risco. E é uma população, vários colegas me relatavam assim, a gente está atendendo uma população que nunca chegou à política de assistência social, né? Que nesse contexto da pandemia, agora
descobre que existe uma política como a de assistência social. Então, é um público que é novo, né? A gente tem aquele público que já era, né, atendido, que conhece um pouco, né, dos seus direitos, que alguns conhecem, né, os seus direitos, outros não conhecem tanto, e esse público que agora descobre, né, em meio a uma necessidade, que existe uma política como a de assistência, né, e é um público que vem aí requerendo do campo da assistência, mas que não tem ainda, né, essa proximidade, ou essa familiaridade, ou entendimento desse lugar como um lugar de direito, né? E apesar da assistência ser vista como essencial, há uma redução importante, né, dos recursos destinados. E aí a gente tem, né, a realidade da redução, né, do congelamento dos investimentos, né, mas a realidade desse governo atual que complexifica, né, o campo dos direitos, né. E aí com uma questão, como criar estratégias para fortalecer a assistência, garantindo em tempos de crise condições sanitárias. São várias disputas, né? São vários tensionamentos. Garantir primeiro condições para os trabalhadores. Porque como é que um trabalhador vai para uma condição extremamente insegura para atender uma população? Né? Então, assim, como que eu, na condição de trabalhador, vou para o meu trabalho sabendo que eu estou desprotegida, né? E consigo, a partir da minha intervenção, garantir alguma proteção para outros trabalhadores, né? Então, a defesa pela vacina, o acesso aos direitos reconhecidos como dever do Estado e não pela via pontual das doações, né? Então, é uma pergunta, né? Como criar estratégias? Como fortalecer esse trabalho, né? Garantindo segurança e proteção aos trabalhadores do SUS para que esses possam aí sim, numa condição segura, né, avançar no seu trabalho no enfrentamento das demandas da população.